JNTV segunda edição. Oferecimento. Dimensão Engenharia. Lança feirão digital. Carência de 6 meses e descontos especiais. Boa noite. Primeiro dia de lockdown na região metropolitana de São Luís. Barreiras foram montadas em avenidas e pontes da ilha. Na capital, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior diz que a redução do fluxo de veículos chega a 46% em relação ao dia anterior. Mas a fiscalização encontrou também irregularidades. Comércio aberto, carros circulando livremente em avenidas sem barreiras e até ciclista e corredor descumprindo o decreto. A Polícia Militar diz que com o passar dos dias vai ser mais rígida nas punições e quem usar declaração falsa poderá até ser levado à delegacia. A gente vai também conversar ao vivo com o governador Flávio Dino, que vai avaliar o primeiro dia do bloqueio total. O JN2 começa agora. Por ordem da Justiça, começou a valer hoje na região metropolitana de São Luís o lockdown. É a medida mais rígida já adotada no país para poder conter o avanço da Covid-19. Por aqui, o comércio não essencial foi fechado e barreiras foram montadas em vários pontos da cidade para fiscalizar circulação de pessoas. A cidade amanheceu com as principais avenidas bloqueadas e muitas vazias. As barreiras foram montadas em pontos estratégicos em áreas que dão acesso às regiões de maior circulação de veículos na capital. Mais de 600 policiais militares atuam na fiscalização do cumprimento das regras do lockdown. 228 só nas barreiras e bloqueios. Nas barreiras, quem é parado precisa apresentar a declaração de que trabalha em serviço essencial para poder circular. A maioria apresentou os documentos. É muito importante. Por quê? Principalmente na nossa saúde, né? Porque como está hoje aí tem que se prevenir, né? Quem foi parado nas barreiras não reclamou. Se a gente pensar que a aglomeração faz mal para a contaminação, eu acho que quando você reduz essa aglomeração, você está reduzindo o índice de contaminação. Os ônibus também são parados e a policial conversa aqui. Está tranquilo, praticamente sem passageiros, né? Todos de máscara. Praticamente sem passageiros, a gente só vai mandar seguir. Dentro dos ônibus, o que é que vocês observam de preferencialmente? Se os passageiros estão utilizando máscara, a gente conversa aqui com o motorista também para saber algumas questões de segurança, principalmente. Pelos próximos 10 dias, a população deve seguir as medidas de restrição, sob pena de pagar multas. A Justiça determinou o lockdown após um estudo da Fiocruz apontar que o Maranhão está entre os estados com maior ritmo de crescimento no número de mortes por Covid no país. Mas ainda assim, em algumas avenidas, ainda parece que está tudo normal. É o caso da Guajajara. Percorremos o trecho entre o aeroporto Santos Dumont até a Feira da Coab. No percurso de quase 5 quilômetros, só encontramos uma barreira no final. E os carros circulavam normalmente. Pela manhã, este ciclista tentou furar um bloqueio e foi impedido de circular pela orla marítima. Teve que fazer o caminho de volta para casa. Teve gente também fazendo aglomeração na porta dos bancos e desobedecendo regras de segurança, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Bloqueio total mesmo a gente vê aqui no terminal rodoviário. Todas as lojas fechadas, nenhum guichê aqui ao lado aberto. Está tudo fechado. Nenhum ônibus chegando, nenhum ônibus partindo. O terminal só volta a funcionar depois do lockdown. Hoje, durante 1 hora, o espaço foi ocupado por homens do Exército. Homens do Exército fizeram um trabalho de higienização do terminal rodoviário, agora deserto. Permitindo que quando as atividades voltarem à normalidade, ou pelo menos as atividades do terminal voltarem a funcionar, a população possa encontrar um ambiente ainda mais seguro e transmita uma sensação maior de tranquilidade para a retomada das suas ações. E o repórter Adeilton Borba mostra como está funcionando o transporte público. Nas ruas, muito menos movimento que nos outros dias. Ainda assim, era fácil ver muita gente nos pontos de ônibus. Durante o período do lockdown, o transporte coletivo vai operar com apenas metade da frota, para garantir que trabalhadores de serviços considerados essenciais consigam ir ao trabalho. E as linhas do Corujão vão ser recolhidas mais cedo. Sair de casa só se for indispensável. Também comprou remédio para minha mãe. Mas aí você está trabalhando esses dias? Não.
Mas você está precisando do ônibus para quê? Para ir para casa. Mesmo contrariando a família, esse aposentado se arriscou e foi às ruas hoje bem cedo. Eu não vou exagerar, eu trabalho no meu limite. Para embarcar, só se o passageiro estiver utilizando máscara. Além disso, fica proibido o transporte de passageiro em pé, limitando a lotação do ônibus à quantidade de assentos disponíveis. E os cartões de gratuidade vão ter a validade prorrogada. Ônibus de viagens intermunicipais e interestaduais estão proibidos de circular durante o lockdown. Uma barreira foi montada aqui na BR-135 para fiscalizar esse tipo de transporte, no único acesso terrestre entre a ilha e o continente. Na estiva, os policiais paravam carros particulares. Apenas veículos de atividades indispensáveis passaram. Estão proibidas todas as viagens, né, com origem ou destino aqui na ilha de São Luís. Então ônibus, micro-ônibus e vans, eles estão proibidos de fazer essa travessia na saída aqui dos Estreitos dos Mosquitos, né, que é a única saída rodoviária aqui na BR-135 da ilha. E nesse mesmo sentido, o terminal rodoviário de São Luís ele se encontra fechado, proibida a venda de passagens nesse período. Mesmo com menos movimento em ruas e avenidas, teve comerciante que tentou quebrar a ordem de fechar as portas. Essa loja no bairro do Quatraque precisou ser fechada pela Polícia Militar. Nos supermercados, o dia foi mais tranquilo. Poucos carros no estacionamento e bem menos gente dentro da loja. Eu sou cuidadora de uma pessoa doente, por isso que eu estou vindo aqui, estou na rua. E lá dentro do supermercado, como é que está? Tá calmo. Distância bem... Tá diferente dos outros dias? Tá muito melhor, viu? Mesmo com a fiscalização mais rigorosa, é preciso conscientização de todos para ajudar a diminuir a disseminação do novo coronavírus no estado. A situação tá, eu acho, boa. Por causa desse vírus aí no mundo todo, o lockdown, né? Muito importantíssimo. A saúde da gente e a nossa vida em primeiro lugar. É isso aí. A gente vai falar agora ao vivo com a Regina Souza, que ela vai mostrar para a gente como é que está o trânsito nesse movimento aqui em São Luís. Regina, uma boa noite para você. A gente mostrou agora há pouco que você estava aí mais cedo no acesso da Avenida Litorânea, tinha barreiras, os carros estavam sendo parados. Como é que está a situação por aí agora? Boa noite a você, Giovanni. Boa noite a todos. Olha só, já não tem mais barreira, mas o trânsito está muito tranquilo. Praticamente não tem veículos descendo. Agora uma moto passando em direção à Avenida Litorânea. Muito pouco os veículos circulando nessa área aqui. Além dessa avenida aqui, também já não há barreiras e bloqueios na maioria das avenidas. Eu fui, por exemplo, na Carlos Cunha, passei na 4º Centenário, também não tem mais barreira, mas o fluxo de veículos, a circulação de veículos é muito pequena. Importante que isso aconteça de verdade, porque afinal já são 4.503 casos confirmados da Covid-19. 271 pessoas morreram e a taxa de ocupação dos leitos chega aí a 96% e isso é preocupante. Quanto mais as pessoas ficarem dentro de casa, melhor para todo mundo, Giovanni. É isso aí, Regina, obrigado pelas informações. E a seguir você vai ver que a Prefeitura de São Luís diz que a redução de veículos nas ruas chegou a quase 50% hoje, se comparado com o dia de ontem. Nas estradas que ligam São Luís aos municípios de Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar, o primeiro dia de lockdown foi de fiscalização intensa. Quem seguia para a capital ou no sentido contrário teve que comprovar a necessidade de sair de casa. No bloqueio total para controlar o avanço do coronavírus, só o que é indispensável à vida tem passagem livre. É o caso do socorro médico. A carga de milho trazida de Balsas no sul do estado para cá também seguiu em frente sem problemas. Tá correto, tem que ter mesmo, para diminuir, que está um movimento muito grande, o fluxo grande, a população está brincando com o vírus, né? Mas quem estava circulando pela MA 201, a estrada de Ribamar, teve que comprovar que saiu de casa por uma razão indispensável. O trabalho em atividade essencial, por exemplo, com a devida declaração. O que é esse documento aí? É uma liberação que a empresa deu para a gente trabalhar. Depois do comunicado do governo, né? A empresa teve que aderir, teve que funcionar, né? Serviços essenciais, e aí a empresa comunicou aos funcionários. No sentido de acesso a São Luís, houve pouco movimento. Em compensação, do lado oposto, teve até congestionamento durante a tarde.
Essa é uma das barreiras mais movimentadas da região metropolitana. Fica no sentido de saída de São Luís, rumo a Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Esse trânsito lento foi para que a fiscalização pudesse atuar num ponto estratégico da rodovia e inibir a circulação desnecessária de pessoas. Nessa região foram 7 as barreiras de fiscalização. Estavam também nas MAs 202, que é a Estrada da Maioba, 203 de acesso à Raposa e 204. Pelos próximos dias, 120 policiais militares vão se revezar nesses pontos, além de montarem barreiras móveis. São locais onde a gente percebeu através do planejamento, onde há maior circulação de veículos e onde há uma possibilidade das pessoas fazerem o retorno, caso seja observado uma necessidade de não continuar o percurso. Nesse primeiro dia de lockdown, o comandante explica que a abordagem ainda foi educativa sobre a proibição de entrada e saída. Nesse primeiro momento, nosso papel é mais de orientar e verificar realmente a documentação, se ela está correspondente com aquilo que o decreto determina. A partir do momento que os dias vão se passando, há uma necessidade de um rigor maior na fiscalização. Até mesmo para verificar se as pessoas não estão burlando a própria lei. Que casos é que a pessoa pode ir para a delegacia? Em casos em que, um exemplo, ela apresente uma declaração falsa, tá? No momento em que ela está deslocando sem máscara, ou que ela está deslocando sem cumprir aquilo que o decreto determina. E aqui em São Luís, a Prefeitura disse que houve uma redução de 46% na circulação de carros nas ruas da cidade hoje em relação à movimentação de ontem. Eu conversei no fim da tarde com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Hoje, nosso primeiro dia de lockdown aqui na região metropolitana de São Luís. Eu queria saber do senhor, no balanço da Prefeitura. Vou te dar um dado. No dia de ontem, nós tivemos nas principais avenidas, das 6 da manhã até as 4 da tarde, cerca de 133 mil veículos circulando. Já no dia de hoje, dia 5, no mesmo horário, entre 6 da manhã até as 4 da tarde, nós tivemos uma redução para cerca de 73 mil veículos circulando nas principais avenidas da cidade, que representa cerca de uma redução de 46% deste fluxo. Então, posso dizer que as barreiras funcionaram e que nós tivemos aí uma redução quantitativa do fluxo de carros dentro da cidade. Prefeito, a gente está vindo de uma semana muito crítica no sistema de saúde aqui na capital, com 100% dos leitos para Covid lotados, a taxa de ocupação sempre altíssima. Em quanto tempo o senhor acha, pelos números que a gente teve hoje, que o senhor acabou de apresentar para a gente, em quanto tempo o senhor acha que a gente vai conseguir ter uma redução desse ponto crítico no sistema de saúde aqui de São Luís? Nós temos trabalhado fortemente para poder ampliar o número de leitos dentro da cidade. A Prefeitura tem hoje o Hospital da Mulher como hospital referência e também temos leitos com a rede conveniada, que representa aí cerca de 93 leitos entre clínicos e também de UTIs. E também estamos em parceria, Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado, trabalhando para que em breve possamos aí abrir a Clínica São José e também o Hospital Português, oferecendo mais leitos para a população. Em relação à fiscalização que o senhor disse, mas em feiras e mercados aqui da capital, a gente sabe que nesses locais há uma grande circulação de pessoas, existe a proximidade das barracas e, por conta disso, a proximidade das pessoas. Como que vai ser o trabalho direcionado exclusivamente nesse ponto, feiras e mercados aqui de São Luís? Giovanni, hoje nós atuamos nos mercados e feiras com a Guarda Municipal, com a Blitz Urbana e também com servidores da Secretaria Municipal de Abastecimento, de Agricultura, para poder fazer o controle da entrada e saída destas pessoas. Nós utilizamos fitas para poder demarcar os espaços e nós fizemos o controle destes mercados, também fiscalizando, orientando, só permitindo entrar no mercado aquele cidadão que esteja de máscara. Então, nós temos atuado também nesta fiscalização e buscando organizar os mercados e as feiras da cidade de São Luís. Prefeito, então muito obrigado pela sua entrevista, por disponibilizar esse tempo para a gente, que no fim de tudo isso a gente veja que o lockdown serviu para atingir os números que a gente tanto precisa. Eu que agradeço. Um abraço. Em Santa Inês, o comércio não essencial que foi autorizado a reabrir as portas há 2 semanas vai ser fechado novamente agora por uma decisão da Justiça. É que nesse período o número de casos da Covid-19 subiu de 3 para 29 no município.
Em Santa Inês, já são 29 casos confirmados do novo coronavírus, 415 notificados e 5 pacientes já se recuperaram da doença. O que é mais preocupante, a população continua nas ruas, fazendo compras, indo aos bancos, o que aumenta o risco de contaminação. O comércio da cidade passou quase um mês fechado e há 2 semanas voltou a funcionar. Só que agora, atendendo a uma ação popular, a juíza Denise Cisneiro Milhomem suspende por 7 dias o decreto municipal que está em vigor. Com essa determinação judicial, passa a valer o decreto inicial, que determina o fechamento de todas as lojas, ficando funcionando apenas o comércio essencial. A multa diária prevista para o caso de descumprimento é de R$10 mil. A PM e a Polícia Civil ficarão responsáveis por assegurar que a decisão seja cumprida. Mesmo não concordando com a medida, o comerciante sabe que vai ser obrigado a cumprir. Na minha opinião, que o problema não está no comércio. Essa é a minha opinião. O problema está em fila de banco, onde está aglomerando de verdade, está aglomerando, entendeu? As lojas não estão aglomerando. O comércio está tomando todas as medidas protetivas, porque foi repassado para nós. E em Viana, na Baixada, foi derrubado o decreto municipal que determinava a suspensão do funcionamento da Caixa e das 2 lotéricas da cidade por 10 dias. A decisão é do juiz José Magno Linhares Moraes, do TRF1. A Prefeitura de Santa Inês informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre essa decisão aí da Justiça. E depois do intervalo, uma entrevista ao vivo com o governador Flávio Dino sobre o primeiro dia de bloqueio total aqui na ilha. Hoje foi o primeiro dia de bloqueio total que vai durar, a princípio, 10 dias aqui na região metropolitana de São Luís. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o governador Flávio Dino. Governador, uma boa noite para o senhor. Hoje, os habitantes aqui da região metropolitana, eles acordaram com barreiras policiais no caminho de casa para o trabalho, se o trabalho foi essencial, com o comércio não essencial fechado e com esse controle no trânsito de pessoas, né? Uma medida rígida, porém necessária, de acordo com as informações sanitárias que nós temos. Eu queria saber do senhor, para a gente começar nossa entrevista, se esse primeiro dia teve um resultado satisfatório, se era isso que o governo, a justiça, todo mundo esperava desse primeiro dia de lockdown aqui na região metropolitana. Do Estado para que houvesse um grande êxito do dia de hoje. Faço menção também ao meu reconhecimento, a minha gratidão a toda a população, uma vez que houve uma altíssima adesão às medidas. E este é o fator mais decisivo. Nós vamos ter amanhã o resultado da nossa ferramenta de monitoramento de deslocamento de pessoas. Antes das medidas, destas mais recentemente decretadas pelo Poder Judiciário, nós tínhamos na cidade de São Luís um isolamento no nível de 46%, na ilha da ordem de 53%. Então vamos aguardar nos próximos dias com esta ferramenta que nós contratamos, que é a mesma que atende ao conjunto dos governos estaduais, para que nós possamos aferir estes números. Porém, já temos alguns números da Prefeitura de São Luís e temos também os números do nosso CIOPS, da nossa Central de Vídeo Monitoramento da Segurança Pública, confirmando um grande êxito no que se refere às restrições. Eu tenho certeza que esse esforço vai valer a pena no sentido de nós reduzirmos esta curva que ainda está em forte ascensão. Informo por intermédio de vocês, Giovanni, que lamentavelmente o nosso estado hoje ultrapassou a marca dos 5.000 casos confirmados de coronavírus, o que mostra que há sim um quadro muito preocupante. Alguém pode raciocinar e dizer, bom, mas o Maranhão tem 7 milhões de pessoas, 5.000 pessoas seriam poucas pessoas. Ocorre, contudo, que nós temos que comparar não em relação ao conjunto da população, mas nós temos que comparar em relação à oferta hospitalar, governador, tanto pública quanto privada.
Agora nós temos, o senhor acabou de confirmar para a gente, atualizando esse número que a gente tinha de ontem, passamos infelizmente dos 5.000 casos confirmados, até ontem eram 271 mortes, se eu não me engano. Agora, eu acredito que a gente tem aqui também no estado um número grande de subnotificação. Aí eu queria saber do senhor como que está essa política de realização dos testes e qual que é a possibilidade do aumento do número de testagens aqui no estado, mesmo sabendo que o Maranhão é um dos líderes aí nessa questão da transparência, que está testando o maior número de pessoas, esse número proporcional em todo o Brasil. Nós temos esse esforço permanente de transparência e de testagem, de combate, portanto, à subnotificação, que é um fenômeno mundial. Mas o senhor acredita em subnotificação aqui no Maranhão? No caso do Brasil, nós temos indicadores de subnotificação bastante preocupantes. Por isso mesmo, é um esforço do conjunto dos estados de ter acesso aos testes. No caso do Maranhão, nós já passamos de 10.000 testes e esse é um indicador bastante positivo, considerando a média brasileira. Mas o senhor acredita que existe a subnotificação aqui no estado, além desses 5.000 casos que nós temos confirmados? E qual que é o reflexo disso todo na rede de saúde, né, daqui da capital principalmente? Não há dúvida que há subnotificação no país inteiro. Este é um fator que eu reitero desde sempre, desde o primeiro dia. Sempre disse que a análise epidemiológica deveria levar em conta sempre a existência disto. Isto está em todo o país. Nós estamos vendo estados em situação dramática. O nosso problema não é subnotificação. Isso é uma lenda, uma vez que o nosso planejamento já é feito levando em conta a subnotificação. Sim. Porque o que nós consideramos não são os casos confirmados apenas. Nós consideramos, a exemplo em todos os demais estados, que há casos ocultos. Porque a subnotificação tem várias razões. Muita gente pensa que é apenas falta de teste. Não é. É que, na verdade, muitas pessoas não procuram. E porque, inclusive, não desenvolvem sintomas. Então, há várias razões para a subnotificação, de modo que este é um tema, sim, importante, mas não é o principal. O principal é nós entendermos que a equação que vale é demanda e oferta de leitos hospitalares. A demanda crescendo, nós estamos ampliando a oferta e reforçando as medidas preventivas. E como é que está hoje essa situação desses leitos aqui em São Luís? No início da semana, de terça para quarta, nós chegamos a 100% da taxa de ocupação dessas UTIs exclusivas para atendimento da Covid-19. Hoje, qual que é a realidade do sistema de saúde em relação a isso? Eu normalmente recebo esses números às 23 horas, que é o último boletim que eu recebo da Secretaria de Estado da Saúde. Mas afirmo a você que não houve mudança substantiva no que se refere à capital, tanto leitos públicos quanto leitos privados fortemente comprimidos. Nós tivemos hoje, ao longo do dia, hospitais privados desejando que nós recebêssemos pacientes deles porque eles haviam esgotado a capacidade de atendimento. De modo que nós temos sim um quadro que desafia o tempo inteiro a capacidade de ampliação de oferta. Havia previsão de abertura de 130 leitos nesta semana na rede estadual, fora a rede municipal, hospital universitário, e graças a Deus vamos conseguir chegar a 150 novos leitos nesta semana. Na capital, na ilha, além de outras regiões do estado que também terão incremento. De modo que é uma luta diária, mas infelizmente hoje nós temos números bastante elevados de ocupação, acima de 90% no que se refere a leitos de UTI na capital. Nas demais regiões do estado, aí nós temos situações bastante distintas, desde uma ocupação da ordem de até ocupações maiores, a exemplo da cidade de Imperatriz. Governador, a gente tem pouco tempo ainda, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, porque há cerca de 15 dias o senhor disse que o Maranhão já tinha um prejuízo de aproximadamente 900 milhões de reais. Em um minutinho, eu peço que o senhor me resuma como que vai ficar a situação fiscal do Maranhão após essas medidas mais rígidas que a gente está tomando agora. Nós temos uma situação desafiadora no país, temos um projeto de lei sendo votado na Câmara e no Senado. Acredito que isso vai desanuviar um pouco o cenário fiscal para o conjunto dos estados. A perda econômica, Giovanni, no Maranhão deve chegar à casa de 8 bilhões de reais.
no que se refere à perda do produto interno bruto. Não por causa das medidas, mas sim por conta da crise sanitária do coronavírus e da consequente recessão econômica. 8 bilhões de perda do PIB significa que nós estamos falando de impacto fiscal, seguramente de algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Ok, governador, eu agradeço o tempo que o senhor disponibilizou para falar com a gente e que, ao final disso tudo, a gente consiga alcançar esses números tão desejáveis para o enfrentamento disso tudo aqui no Estado, no Brasil e no mundo inteiro. Eu que agradeço e seguramente as medidas na ilha serão um grande sucesso. Muito obrigado, boa noite a vocês. Muito obrigado, uma boa noite. O JM2 termina aqui. Cumpra as recomendações médicas e sanitárias que estão sendo orientadas. Por favor, respeite esse momento que a gente está vivendo, que juntos, só com a ajuda de cada um, de todos, a gente vai conseguir sair dessa. Então, uma boa noite para você e até amanhã. Participe da nossa campanha para ajudar quem mais precisa nessa pandemia. Acesse unicef.org.br e doe qualquer valor a partir de R$10. Uma iniciativa Grupo Mirante em benefício do Unicef. JMTV segunda edição. Oferecimento. Dimensão Engenharia. Lança feirão digital. Carência de 6 meses e descontos especiais.